Fala pessoal, meu nome é Bela Eichler e você tá no Teoria Geek. Desde sempre que a humanidade sonha com espaço, em conhecer mais sobre o assunto e em tentar desvendar os seus mistérios ilimitados. Afinal de contas, quem nunca se pegou olhando aí para as estrelas e pensou: caraca, o bagulho é muito doido mesmo. A temática espacial sempre fascinou a gente, seja nas referências em culturas antigas, como a ideia de que os deuses eram viajantes do espaço, por exemplo, ou mesmo na enorme quantidade de representações do universo na literatura e no cinema. A sétima arte é, inclusive, uma das principais maneiras que a gente encontrou para dar vazão à nossa curiosidade a respeito do que se passa aí em outros cantos do cosmos. Então não é difícil encontrar filmes que retratam isso de formas incríveis, seja na ação, na comédia, no drama, no terror, ou em uma mistureba disso tudo. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. O ano de 1968 trouxe para o mundo uma das maiores obras cinematográficas já realizadas na história. O filme 2001, Odisseia no Espaço, é dirigido com maestria pelo Stanley Kubrick e tem um roteiro assinado pelo próprio cineasta e também pelo autor de ficção científica Arthur C. Clarke. Com uma produção incrível que rendeu 4 indicações ao Oscar, o filme é um marco do cinema tanto pelo seu aspecto técnico impecável quanto pela trilha sonora marcante. Na obra a gente vê um apanhado geral da evolução humana desde os primórdios do homem até a concepção da inteligência artificial e da exploração espacial. A história do filme é dividida em 4 grandes partes, sendo o fio central entre elas a presença de um monolito que transpassa toda a história humana descrita na tela. Cenas icônicas do cinema, uma direção excepcional e o primeiro grande personagem de inteligência artificial da história, o computador HAL 9000, são alguns dos marcos de 2001. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? Outro marco da história do cinema é o primeiro filme da saga Star Wars, que chegou às telas em 77 e mudou para sempre a concepção de grandes obras cinematográficas. Uma Nova Esperança, dirigido e roteirizado por George Lucas, mostra a luta da Aliança Rebelde contra o Império, apontada com um ato inaugural à era dos blockbusters, ou seja, filmes com um orçamento gigante e repercussão maior ainda. A película deu início a uma das mais rentáveis franquias de entretenimento de todos os tempos. Além disso, é um marco da cultura pop e também da cultura nerd, reunindo milhões de fãs ao redor do planeta. Além das referências encontradas no filme em outras obras do cinema, Star Wars trouxe também uma série de personagens clássicos e um universo rico em detalhes. Você tá livre! Arrebenta essa porcaria com vontade, garoto! Alerta! Alerta! A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética não deu só no envio de satélites e astronautas para o espaço. Ela também teve a sua face cinematográfica. Encarado como uma resposta a 2001, Solaris estreou em 72, sendo dirigido pelo icônico cineasta soviético Andrei Tarkovsky. O filme conta a história do Dr. Chris, um psiquiatra enviado até uma estação espacial que orbita o planeta Solaris. A viagem dele tem como finalidade investigar estranhos acontecimentos no local e, com base nas suas descobertas, decidir se as pesquisas no planeta devem continuar ou não. Apesar de muito criticado pelo autor da história original, o filme foi muito bem recebido pelo público e pela crítica. O sucesso estrondoso da adaptação de Tarkovsky fez com que Solaris permanecesse em cartaz na União Soviética durante 15 anos ininterruptos e ganhasse até mesmo uma refilmagem em Hollywood em 2002. Я Кельвин, психолог. Насколько я вижу, вы меня не ждали. А где Гибарян? Где Сарториус? Сарториус у себя. Гибарян умер. Как умер? Самоубийство.
Dirigido e co-roteirizado por James Cameron, Aliens: O Resgate, de 86, é apontado por muita gente como o grande filme da franquia e também como um dos grandes destaques do cinema quando o assunto é viagem espacial. Na obra, a Tenente Ellen desperta depois de um sono de hibernação de 57 anos. Seguindo os eventos do primeiro filme, ela descobre que o planeta em que ela foi infectada foi colonizado, então ela resolve dar um rolê por lá de novo. Em um misto clássico de terror com suspense e ficção científica, o filme apresenta um aspecto fotográfico bastante interessante, além de contar com uma direção impecável do Cameron. A história é muito bem costurada, os efeitos especiais são também um destaque para a época, e o resultado final foi de um filme histórico, que ainda é tratado como um dos melhores já feitos. Baseado em fatos reais, Apollo 13, do desastre ao triunfo, é de 95 e foi dirigido pelo Ron Howard. A obra é estrelada pelo tio Tom Hanks e narra a história verídica da missão Apollo 13 da NASA, que terminou de forma desastrosa. O objetivo da missão era pousar na Lua pela terceira vez, mas alguns problemas técnicos obrigaram a agência espacial a trazer os astronautas de volta para a Terra. A partir de então se inicia o drama que cresce, gerando tensão e angústia pela tragédia que se apresenta de forma cada vez mais evidente. A construção do filme também levou em conta trechos reais de conversas entre o controle de solo e os astronautas, dando maior fidelidade ao relato. A obra fez um grande sucesso e recebeu nada menos do que 9 indicações ao Oscar, levando 2 estatuetas para casa. Houston, temos um problema. Painel B de queda de energia. Temos queda de energia no painel B. Estamos com propulsão demais aqui, Qual o Houston? problema com o computador? Desligou. Há um outro sinal de alarme, Houston. Vou checar os motores. Isso não foi uma válvula. Talvez seja no motor Vou tentar C. reiniciar o Vou reconfigurar computador. o sistema de controle de Acendeu a luz ligação. de aviso. A ação desses propulsores não Temos faz várias sentido. luzes de aviso e advertência, Houston. Temos que desligar e recomeçar. Certo, vou para manual. Meu Deus. Lunar é um filme modesto e também, sem dúvidas, um dos títulos mais interessantes feitos até hoje sobre exploração espacial. A película foi dirigida por Duncan Jones, que por sinal é filho do David Bowie, e foi roteirizada por ele mesmo em parceria com Nathan Parker. Na obra, a gente acompanha a vida do Sam, que é responsável pelas operações de mineração na empresa Lunar Industries, na Lua. Ele opera no lado oculto do satélite natural, extraindo hélio 3, que é a principal fonte de energia da Terra. Tudo vai bem na vida do Sam até que ele sofre um acidente e, ao acordar, ele descobre que está na companhia de um sujeito que diz ser ele mesmo. O roteiro é muito bem construído e vai incrementando o clima de suspense aos poucos, mas jamais prepara o espectador para o final surpreendente. A obra ainda faz claras referências a 2001, Uma Odisseia no Espaço, seja na presença do computador inteligente Gertie ou na paranoia sinistra vivida pelo personagem Sam. Sam Bell reporting to Central. Everything running smoothly. Over and out. Rock and roll. God bless America. Good morning, Sam. Do you want me to cut your hair then? Lunar Industries remains the #1 provider of clean energy worldwide due to the hard work of people like you. Chegando na segunda década do século XXI, a gente tem a obra Gravidade, filme dirigido pelo mexicano Afonso Cuarón e roteirizado por ele mesmo em parceria com o irmão. A obra fez um grande sucesso por apresentar um viés supostamente realista e fiel aos fatos. Na telona, a gente vê a sufocante aventura da doutora Ryan, que fica perdida no espaço depois de um acidente na sua primeira missão espacial. O elenco do filme também conta com George Clooney, que interpreta o tenente Matt, comandante da equipe. Gravidade tem aspectos técnicos incríveis, especialmente no quesito direção, edição e mixagem de som. Os diálogos também são marcantes e a história fica aí aberta a uma série de interpretações. O filme recebeu 10 indicações ao Oscar e levou 7 estatuetas: melhores efeitos visuais, melhor edição, melhor fotografia, melhor mixagem de som, melhor edição de som, melhor trilha sonora e melhor diretor. Não é pra qualquer um não, vale a pena conferir Gravidade. Explorer's been hit. Explorer, do you read? Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Attach that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of
seconds, I won't be able to track you. Do it now. A mais recente de todas as obras dessa lista vem de 2014 e é Interestelar, o primeiro filme dirigido por Christopher Nolan depois do encerramento da sua trilogia do Homem-Morcego. A obra, roteirizada por Nolan, junto com seu irmão Jonathan Nolan, trata de temas pesados da astrofísica, o que dividiu aí um pouco a crítica, mas o filme mesmo assim fez um grande sucesso. No longa a gente vê o planeta Terra em frangalhos e uma única esperança de salvar ele. Assim, o ex-piloto da NASA, Cooper, parte em busca de um buraco de minhoca que poderia levar a outros planetas, e com isso dá uma chance de salvar a humanidade. A densidade dos temas tratados por Interestelar geraram controvérsias, mas o filme funciona perfeitamente bem como uma aventura primorosa pelo espaço. As representações do universo dadas por aqui são incríveis, o roteiro é muito bem amarrado e as atuações são marcantes. A obra recebeu 5 indicações ao Oscar e venceu apenas uma categoria de melhor efeitos visuais. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria, contra a luz que desventura. Não vou conseguir! Você vai sim! Vamos encontrar um jeito. Sempre encontramos. Fazer lista é sempre uma parada limitadora, já que sempre vai ficar alguma coisa legal de fora. Você já viu os filmes dessa seleção? E você conhece outros que poderiam estar por aqui? Deixa sua opinião aí nos comentários que a gente quer saber. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!